8 anos depois da jornada do Dragão Guerreiro chegar ao fim, tivemos aí um novo capítulo que ninguém pediu, que aparentemente está aí para abrir uma nova fase para o Panda Po. E é como eu falei, esse filme não necessariamente ele foi solicitado pelos fãs. Na verdade, a trilogia original ela já fechava perfeitamente, era super satisfatória a jornada dele, mas é claro que a gente sabe que em Hollywood nada para por muito tempo. Então, finalmente tivemos aí o lançamento de Kung Fu Panda 4, que talvez prove que a trilogia estava de bom tamanho. Fala galera, aqui quem fala é o Adam, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não está inscrito, aproveita para se inscrever e também me segue nas minhas outras redes sociais, os links estão aqui na descrição e também o meu arroba na tela. Vamos lá falar de Kung Fu Panda 4, filme que traz o Po de volta à sua jornada de dragão guerreiro, na verdade agora se tornando o líder espiritual do Vale da Paz. Só que antes dele se tornar de fato esse líder espiritual, ele precisa escolher um sucessor como o próximo dragão guerreiro. Olha, eu sou um grande fã da trilogia, eu gosto bastante, eu acho que tem filmes melhores e piores ali dentro dos três, eles não são igualmente bons, mas eu curto bastante todo o começo, meio e fim dessa jornada. Acho que acaba ali num conjunto, ela se constrói muito bem, ela funciona muito bem. Dito isso, Kung Fu Panda 4 é um filme que ele não era tão aguardado, mas assim, quando eu soube que ia sair, eu fiquei empolgado pra ver. E uma vez assistido, eu posso afirmar que ele tem sim os seus momentos. Mas talvez o seu grande problema seja uma combinação de oportunidade perdida com sucatização da obra. Começando aí pelo que a gente pode falar do orçamento do filme. É um orçamento que é praticamente cortado pela metade, mas isso vai impactar em diversos aspectos do filme. Um grande problema que eu tive logo no começo do filme que é a ausência dos Cinco Furiosos. Quem é fã, quem assistiu a trilogia, não é impossível a gente não gostar, não se apegar aos Cinco Furiosos. São personagens que, apesar de coadjuvantes, eles são muito carismáticos, eles têm uma importância na trama, que, óbvio, vai sendo diluída conforme a obra vai engrandecendo cada vez mais o protagonista, Panda. Mas, a ausência, como é tratada aqui, a forma como o filme lida com a ausência desses personagens me incomoda muito e deixa claro pra mim que não foi necessariamente uma decisão criativa. Não foi, como nos outros filmes, uma opção para engrandecer a jornada do Po, e sim uma opção simplesmente tomada por grana, por dinheiro, quando o estúdio ele não quer pagar estrelas do naipe ali de Angelina Jolie, Jack Chan, Lucy Liu, para fazer uma, duas linhas de diálogo, uma única cena. São atores grandes, são atores caros, e o que me parece é que o estúdio não quis trazer esses personagens para não ter que trazer as vozes consagradas que estão atreladas a eles. Assim, por mais que isso não seja um problema de fato na narrativa, assim, eu sinto falta dos Cinco Furiosos, mas sendo bem sincero, essa ausência ela não muda tanto o rumo do filme assim. Mas o que me pega mais é sentir que essa ausência ela é o grande símbolo ali de uma sucatização. Eles querem baratear Kung Fu Panda 4 ao máximo. E aí, quando a gente começa a pensar por esse ângulo, começa a notar que esse filme ele é mais barato, ele foi feito de uma forma com bem menos investimento do que a trilogia, a gente começa a notar outros pequenos problemas. E é aí que pra mim tem um grande impacto dessa ausência. A gente começa a olhar detalhes que talvez a gente não prestasse tanta atenção, como é, por exemplo, o caso do trabalho de animação, que de certa maneira é bem inferior aos dos outros filmes. Apesar do Po e do Shifu, que são personagens mais centrais, eles estarem ali de uma maneira assim bem bonita, são personagens com uma textura bonita, com um design bem bonito ali, que mostra, de fato, a evolução técnica da obra, outros personagens e até mesmo cenários não têm o mesmo cuidado. Dá pra notar isso, como eu falei, em cenários, quando a gente tem algumas passagens com várias telas ali de fundo, com um horizonte, que parece que não tá tão bem trabalhado, que pelo menos não teve a devida atenção como nos outros filmes, mas principalmente em alguns personagens de apoio, principalmente personagens que são bem coadjuvantes ali, tipo os coelhinhos que o Po salva em uma cena, os lobos que ele luta, sabe? Tem bastante lobo, bastante hiena nos outros filmes. Então aqui a gente tem personagens com design muito parecido, mas que visivelmente não tiveram a mesma atenção, não tiveram o mesmo trabalho. Parece que falta uma textura, falta um cuidado, e é isso que me incomoda mais, é essa falta de cuidado com um filme que não precisava. Era, ai, precisamos ter a conclusão da jornada. Não, a jornada já foi concluída. Então, já que eles vão fazer um novo filme, pô, façam direito. E apesar de eu estar criticando o trabalho de animação aqui, eu tenho que dar um braço a torcer que, pelo menos no trabalho ali, como eu falei, do Po e do Shifu, tá bem feito, mas eu preciso destacar
a antagonista da vez, a Kamaleoa, que tem uma técnica de animação mais diferente, um trabalho mais distinto ali para a personagem, e é claro que isso vai se refletir nas cenas de luta dela, mas principalmente no clímax, que eu não vou entrar em spoilers aqui, mas ele tem todo um trabalho de fotografia, todo um trabalho de cores, todo um trabalho com bastante personagem, bastante textura ali para os próprios poderes da Kamaleoa, que são bem bonitos. Até parece que o filme ele teve uma economia no setor de animação no decorrer da obra, assim, tipo, eles economizaram ao máximo para poder investir quase todo o orçamento nessa sequência final, que ali sim a gente consegue ver um trabalho, enxergar um trabalho de animação mais bonito e mais digno do que a gente viu na trilogia, que afinal de contas ela tem passagens muito memoráveis. E aqui eu vou citar as passagens muito memoráveis justamente porque entra o ponto da oportunidade perdida. Já que esse filme, ele tá claro que ele não é para ser uma coisa isolada, não vamos ter um Kung Fu Panda 4 e a gente vai parar por aí. Não. Com certeza tá tendo ali o início de uma nova fase, o início talvez de uma nova trilogia, que vai dar continuidade para essa jornada do Po agora como líder espiritual. Então, já que a gente está passando para uma nova fase, por que não trazer uma atualização técnica para a obra? A própria DreamWorks ela fez algo muito acertado com o Gato de Botas 2. Um filme que ele não se atém ali à animação do original, ele cria uma animação nova, uma animação que, é claro, já está influenciada por Homem-Aranha no Aranhaverso, também influenciou agora Tartarugas Ninja. E aí eles trouxeram um lance de textura, trouxeram toda uma estilização para Gato de Botas 2, que é um filme muito bonito, mas que se destaca demais nas cenas de luta do Gato de Botas. E como Kung Fu Panda é uma trilogia, é uma franquia, que ela se destaca muito nas cenas de luta, não necessariamente de luta, mas de ação, como por exemplo o caso do Tai Lung fugindo da prisão no primeiro filme, que até hoje é uma das cenas mais bonitas, se não a mais bonita, a mais bem dirigida de toda a franquia até aqui. Kung Fu Panda é essa franquia que tem essa herança, tem esse lance de ter um entrelaçamento mesmo das cenas de ação com a narrativa. Por que não atualizar a técnica, beber um pouco dessa fonte ali, como foi o caso do Gato de Botas, e fazer cenas de ação que iriam ficar maravilhosas, com a animação ali mais estilizada, mais como o Gato de Botas, como o Homem-Aranha no Aranhaverso, cairia como uma luva para a jornada do Po, especificamente nesse momento que a gente está vendo a abertura de uma nova fase, de um novo capítulo. Então, novamente, a gente tem esse ponto. A continuação que ninguém pediu, que poderia se justificar por essa atualização técnica, por trazer um novo estilo para a obra que funcionaria muito bem com a jornada do Po, não aproveita a chance. E aí a gente tem uma oportunidade gigantesca, desperdiçada e que, assim, pelo menos para mim, faria toda a diferença. Porque mesmo que eu não curtisse tanto a trama, o encaminhamento, a ausência dos Cinco Furiosos ou de outros personagens que são relevantes, que são importantes para essa história, pelo menos eu iria conseguir ter uma experiência visual ali bem interessante que eu ainda não teria tido. Seria um senso de ineditismo com essa franquia que já tá chegando no quarto capítulo e parece que ela vai ser simplesmente um mais do mesmo. Assim, já que eu tô falando de cenas de ação, eu preciso dizer que eu senti que para um filme chamado Kung Fu Panda, a gente teve muito pouco Kung Fu. E óbvio, parece que isso é uma coisa que eu já vim sentindo dos outros filmes. O primeiro filme, ele tem cenas incríveis, não só protagonizadas pelo Po, pelo vilão do primeiro filme, né, como eu já citei, o Tai Lung, mas também pelos Cinco Furiosos, pelo Shifu. E aí no segundo a gente novamente tem bastante cena de ação, bastante cena de Kung Fu, que são belíssimas de serem assistidas. Até hoje elas são cenas que a gente para pra assistir, a gente fica deslumbrado assistindo. No terceiro filme, a gente já tem umas cenas ali que novamente traz muitos do Kung Fu, traz cenas de ação, mas já tem uns poderzinhos, já tem uns momentinhos ali que parece um anime, já parece um anime de poderzinho, parece um Dragon Ball. O que pra mim não me incomoda tanto, porque eu acho que faz sentido com a jornada do Po. A gente tá vendo o Po no mundo espiritual, o Po consagrando, né, concluindo o seu caminho ali como dragão guerreiro e de fato se tornando esse dragão guerreiro. Eu já enxergava um sentido pra trazer junto do Kung Fu esses lances dos poderzinhos, de uns golpes mais elaborados, da própria aura, né, que eles têm ali. Que assim, é muito Dragon Ball, é muito. Não tem como ir pra outro lado. A referência assim que eu vou ter é Dragon Ball. E a gente tem um quarto filme que parece diminuir ainda mais isso, e novamente parece que é simplesmente pra baratear a produção, pra deixar ela mais simples de fazer, mais fácil, mais barata de fazer. E a gente tem um filme que é o Kung Fu Panda, cada vez com menos Kung Fu. A gente não tem
grandes passagens aqui de luta, como a gente tem em outras. A gente tem um set piece no meio, Poe e da nova personagem, a Zen, que é uma personagem até legal, assim, curti os novos personagens, não me incomodei. Achei que são boas adições à franquia. A gente tem ali um set piece no meio, a gente tem o clímax e fora isso, não há muita cena de ação, não há muito Kung Fu pra gente admirar no Kung Fu Panda. Acaba que o próprio clímax de Kung Fu Panda 4 tem muito poderzinho e pouca luta, pouco Kung Fu. Apesar desses problemas, que eu acho que são problemas que pelo menos pra mim, atrapalha um pouco da minha experiência com esse filme, eu acho que a lógica narrativa ela é bem-vinda, ela é interessante e ela faz sentido. A gente já viu o Po dominando o próprio caminho, né? Como o dragão guerreiro, ele domina o corpo, ele domina a mente, ele domina o espírito. Tem todo um lance no primeiro filme dele meio que se aceitar, dele começar a lutar, no segundo da paz interior, no terceiro dele ir caminhando para essa jornada de líder espiritual, apesar de não ser meio que oficializado, né, como líder espiritual, mas sim continuando como dragão guerreiro. E aqui a gente tem esse lance de trazer o Po como líder. E agora você não vai ser simplesmente o líder dos Cinco Furiosos, como você já liderou no passado. Você vai ser o líder espiritual. Esse encaminhamento, ele faz muito sentido com a jornada do Po. Esse encaminhamento me agrada e eu acho que é uma boa ideia para novos filmes. Já que é uma nova fase, você trazer mais uma camada de amadurecimento pro personagem. A gente tem a Zen, que é a nova personagem ali que vai acompanhar o Po nessa jornada principal do novo filme, que, né, já fica claro pelos trailers, ela vai ter uma ligação muito forte com o personagem no sentido de ser meio que uma pupila mesmo. Mas assim, para todos os efeitos, é uma personagem interessante, é uma personagem que oferece um contraponto à jornada do Po, é uma personagem que oferece um contraponto à personalidade do Po. Então assim, a gente não vai ter simplesmente ele treinando um outro personagem, um sucessor, que simplesmente pareça demais com ele. Tem uma lógica de você até desconstruir novamente o papel do dragão guerreiro, a persona que vai assumir o dragão guerreiro, como o próprio Po, ele foi o dragão guerreiro no primeiro filme e num primeiro momento parecia quase uma piada, os próprios personagens trabalham isso, né, dentro da história. Parte do humor vem dessa brincadeira, do fato dele ser um panda, dele não parecer um guerreiro, dele ser, tipo, fofinho. Esse lance dessa personagem nova eu acho que combina bastante com a jornada, faz sentido, é uma boa adição, uma personagem bem cativante. E a Kamaleoa, apesar de ser uma personagem legal, visualmente trazer um elemento ameaçador, ela sim eu já acho que é mais do mesmo. Ela me lembra muito o Kai no terceiro filme, até o uso dos poderes dela, a ideia de como ela vai se portar ali, de como ela vai oferecer uma ameaça ao Po. Visualmente é legal, narrativamente nem tanto. A gente tá falando de Kung Fu Panda, então é uma série de filmes ali que tá muito ligada com o humor, que felizmente continua funcionando muito bem aqui, mesmo com esse amadurecimento do personagem, embora a gente tenha ali uma trama, uma subtrama com o Ganso e o Panda, os pais do Po, que eu já acho que não funciona tão bem, tem um momento que eu já achei cansativo. Talvez esse sim fosse o momento para ter os Cinco Furiosos, que o filme meio que se recusou a ter, né? A produção se recusou a trazer. Kung Fu Panda 4, como eu falei, tem os seus momentos, é engraçado, é divertido, tem um clímax muito interessante, que eu acho que, assim, tem o seu ápice emocional ali. Se baseia bastante na nostalgia, mas às vezes ele consegue usar isso para alavancar essa jornada para um futuro filme, para continuação dessa jornada. Mas é um filme que ele fica claro que ele não precisava estar ali e aí, com esse certo descaso da produção, ele se mostra meio desnecessário e até com um certo medo de abraçar o próprio potencial. Então, para Kung Fu Panda 4, nota 6. Eu fico meio triste com isso, porque, como eu falei, eu gosto muito dos primeiros filmes. Eu acho que é uma franquia que. É uma trilogia que funcionava muito bem. Meio que decai no decorrer, mas ainda funcionava muito bem, fechava de uma forma satisfatória. E aqui com esse filme, eu já não sinto que ela feche de uma maneira tão satisfatória. Eu espero realmente que a DreamWorks ela continue essa jornada, mas que ela decida abrir um pouco o bolso e trazer os Cinco Furiosos e investir um pouco melhor na animação para dar ali a continuação que a gente merece. E finalmente a gente vai, assim, pelo menos se deslumbrar ao assistir. Acaba que não é a continuação que a gente merecia, mas a continuação que a gente queria ali foi melhor que a primeira. Foi Duna Parte 2, que eu falei nesse vídeo, que eu vou deixar linkado aqui. Então se você ainda não viu, aproveita para clicar e ver o que eu achei de Duna Parte 2. E se você assistiu até aqui, muito obrigado. Aproveita para deixar um like se você ainda não deixou. Valeu, falou e até mais.